Olá, querido amigo, tudo bom com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Nós estamos dando início agora ao estudo da lição de quinta-feira e lembramos a você mais uma vez a curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. A gente sempre pede isso para que mais pessoas tenham também a oportunidade de receber esse link, receber essa divulgação e a palavra de Deus assim ser pregada para mais pessoas. Então, antes de você fazer qualquer outra coisa, vamos estudar a lição. Convidamos você, então, a sentar-se aí com a sua Bíblia e lição e estudar conosco. Muito bem, então, lição de quinta-feira está se iniciando. Convido, então, o pastor Ricardo, antes da gente dar o início aqui mesmo aos comentários, para fazer uma oração. Por favor, pastor. Claro, vamos orar. Paizinho querido, nesse momento, iremos estudar a Tua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina, essa ferramenta fantástica que o Senhor nos proporcionou para entendermos as verdades da Tua Palavra. Queremos pedir a iluminação do Santo Espírito para compreendermos e praticarmos. Pedimos essas bênçãos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, a lição tem o título, então, Jesus, o nosso exemplo. Eu gosto sempre de pensar no fato de que Cristo veio a este mundo com pelo menos duas funções. Na verdade, são três, né? A primeira função era ser o nosso substituto, ele morreu a nossa morte. Segunda função, ser justamente o nosso exemplo, nosso modelo. Além de substituto, é modelo, mas ele veio também com o objetivo de revelar o caráter do Pai. E a lição vai tratar justamente desse segundo ponto aqui, Jesus como nosso exemplo. Ele foi exemplo em tudo, principalmente na guarda da lei. Uma pessoa que foi extremamente obediente às ordens do Pai, em cumprir a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Só que é interessante que algumas pessoas, nesse processo, ao entender que Cristo é o nosso exemplo, podem chegar à seguinte conclusão, né? Mas para Cristo, talvez tenha sido fácil, porque ele era Deus, ele já tinha vivido no céu e viveu aqui na terra, então para ele foi mais fácil. Será mesmo? A Bíblia diz que Cristo veio a esse mundo também assumindo a forma humana. E sendo assim, ele também estava sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas que eu e você sentimos. Cristo também teve fome, sede, frio, medo, em alguns momentos insegurança, mas nisso tudo ele pedia a proteção de Deus, a bênção de Deus e procurava fazer a vontade do Pai. Tem um texto na Bíblia que vai provar isso para nós, é o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes de tudo, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo foi tentado, assim como eu e você somos tentados, mas ele não teve pecado. Ele continuou sendo obediente e fiel aos mandamentos de Deus. Isso mostra que nós também podemos seguir esse exemplo, também podemos devotar a nossa fidelidade e obediência ao nosso Deus. Agora, pastor Ricardo, o que a gente pode aprender mais a respeito do exemplo de Cristo? Ok. O que podemos aprender, Lucas, é de que Cristo, como exemplo, o fato dos seus seguidores agora imitá-lo foi algo bem sucedido. Porque, por exemplo, se eu e você, os amigos que aqui estão nos ouvindo, podemos ser chamados de cristãos, foi porque alguém decidiu falar desse evangelho. E, falando desse evangelho, alguém está cumprindo a própria ordem de Cristo. Por exemplo, todos nós conhecemos o texto de Mateus, capítulo 28, ali, o verso 20, que o próprio Jesus, naquela grande comissão, falando assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os seus discípulos decidiram cumprir essa ordem do mestre. E assim como Jesus foi obediente à lei, foi obediente ao Pai, ouvia a sua voz e era obediente, os seus discípulos passaram agora também a imitar o seu mestre, tanto nos seus ensinamentos como também no seu comportamento. Por exemplo, é só a gente ver Pedro.
o Pedro dos Evangelhos e o Pedro no livro de Atos. O Pedro no livro de Atos parece uma pessoa completamente diferente, transformada, mudada no seu comportamento, na sua fala, ok? Avançando, né, com essa mensagem de salvação. E é interessante porque nós podemos perceber o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, dizendo as seguintes palavras: sejam meus imitadores. Olha só que interessante. E ele encerra, né, o finalzinho do verso com as seguintes palavras. Faço questão de ler para vocês. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo fazia de Cristo o seu exemplo. E ele agora, usando a Cristo como modelo, ele falava também para os seus discipulandos, vamos assim dizer, né? Para aqueles que estavam junto com ele, a sua equipe missionária, ou as igrejas por onde ele passava, ele fundava, ele falava assim: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. E assim, então, nós temos um grande sucesso nessa ordem do mestre, de que ele pede para as pessoas ensinarem tudo aquilo que ele, então, tinha conversado, ensinado, falado com seus discípulos, e eles, então, começaram a passar isso de forma bem intencional, chegando até o dia de hoje. E eu e você, tanto, né, pastor Lu, quanto os amigos que aqui estão, somos também convidados para avançarmos com essa mensagem de obediência à palavra do Senhor, de obediência à lei do Senhor e, acima de tudo, de avançarmos com o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus para cumprirmos a ordem do Mestre. Tá certo, muito obrigado, pastor. Querido amigo, então, nós ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro para você também que, se você quer um bom exemplo a seguir, olhe para Cristo, porque ele sim é o exemplo puro, perfeito, imaculado de obediência, de fidelidade a Deus. Que todos nós tenhamos a bênção do Senhor sobre o nosso dia. Que Deus lhe acompanhe.